Muito boa noite a todos, né? A gente começa agora a nossa gravação para nesse primeiro tempo de aula. Então, a gente colocar para vocês só um pouquinho mais, né? Exemplificativamente e aprofundadamente daqueles elementos essenciais do ato ilícito. Então, na aula passada, a gente falou que o ato ilícito, né? Ele é definido pelo nosso direito positivo de uma maneira intencional, ou, se você quiser, conotativa, né? Ou seja, ao invés de apontar do direito civil, apontar para todos os atos que são ilícitos, como o direito penal tenta fazer, homicídio, infanticídio, suicídio, ele aponta para as características que o ato ilícito tem que ter, né? Que são 3 características. Então, a gente diz para os senhores basicamente o seguinte: se um ato humano tiver essas 3 características, ele será um ato ilícito civil. E, portanto, a consequência dele será o dever de indenizar pelo dano que você causar. Tá? Então, a gente só vai enfrentar o aprofundamento dessas 3 características: o elemento subjetivo, tá? Que nós falamos assim, a culpa em sentido largo. O elemento subjetivo é a culpa em sentido largo, ou seja, pode ser o dolo, a intenção, né, de fazer ou deixar de fazer, né, a ação ou omissão dolosa, né, ou pode ser a culpa, né, a negligência ou a imprudência já basta para a configuração do ato ilícito civil. E falamos que não interessa muito nesse elemento subjetivo se é dolo ou se é culpa, porque a indenização mede-se pelo valor do dano. Tá? Então, no direito penal é muito importante para a gente pensar a periculosidade do indivíduo se ele agiu com dolo ou se ele agiu com culpa, que no direito civil nem tanto. Tá? Falamos que o ato ilícito tem um elemento objetivo, o chamado dano, né? E que o dano era material ou moral. É elemento objetivo porque o dano a gente vê, está lá na realidade. Falamos aos senhores que o dano material era composto por perdas emergentes, aquilo que eu deixei, que eu realmente perdi com o fato, e por lucros cessantes, aquilo que razoavelmente eu deixei de ganhar. E falamos que o elemento, né, terceiro é o elemento imaterial ou causal, o nexo causal entre a culpa do agente e o dano da vítima. Então, se a culpa do agente é a possibilidade de você poder atribuir aquele ato a alguma ação ou omissão sua, voluntária ou não, né, por negligência ou imprudência, e o dano é o que objetivamente a vítima sofreu na realidade, então tem que ter um nexo causal. Eu tenho que poder vincular aquilo que a vítima sofreu ao dano que a ação ou omissão voluntária, a culpa do agente. Tá beleza? Então, esses eram os 3 elementos essenciais. Para isso, a gente chegou lá no artigo 186 do Código Civil. Eu vou fazer o compartilhamento aqui pela primeira vez de nossa tela, para que a gente vá lá ao Código Civil. Olha só, pela primeira vez o nosso compartilhamento. Eu lecionei essa aula pela manhã e deixei o computador ligado aqui, porque eu saí correndo para a feira e coisa e tal. Nossa Senhora, um negócio muito interessante aconteceu aqui. Mas agora, vejam vocês. Eu deixei aqui porque eu, né, saí correndo para a feira hoje depois da aula. Mas veja, então tem um vídeo que é brincadeira lá, né? Que eu fui montar barraca, tal. Aquilo é uma brincadeira com amigo, não foi para enganar ninguém. Mas está aqui, olha só. Vejam os senhores. Tá? Artigo 186 em diante. Como é que é essa história? Veja só. Se você parar para pensar, ato ilícito está todo considerado aqui no título 3 dos atos ilícitos, são só esses 3 artigos, 186, 187 e 188. Né? E o 186 foi o que a gente já estudou. Então, veja só que interessante. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, né, é o dolo, né? Negligência ou imprudência é a culpa, e, portanto, culpa em sentido largo é a
a culpa subjetiva, né? É o que o agente tem que ter, né? Elemento subjetivo está aqui. E depois, né? Violar direito e causar dano a outrem. A palavra dano aqui se reporta, então, ao elemento objetivo, ainda que o dano seja exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, quem comete ato ilícito? Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, elemento subjetivo, né? Viola direito e causa um dano a uma outra pessoa. Elemento objetivo, dano, e a relação de causalidade entre a violação do direito e o dano, o elemento causal. São os 3 elementos essenciais para a configuração do ato ilícito. Muito bem. E a gente cumpriria o nosso dever se a gente fizesse só esses 3 artigos aqui. Porque as pessoas deixam para o segundo ano em responsabilidade civil, né? Deixam para estudar responsabilidade civil lá no segundo ano em direito das obrigações. Por 2 razões. Em primeiro lugar, porque a responsabilidade civil é mesmo um tipo de obrigação. Então, está bem colocada lá no segundo ano. Muito bem. Mas em segundo lugar, porque no segundo ano, direito das obrigações tem bem menos matéria do que a gente tem aqui no primeiro, então a gente vai deixar realmente para o seu professor do segundo ano desenvolver a questão. Mas se a gente for lá para a responsabilidade civil, a gente vai ter alguns aprofundamentos que são muito interessantes. Eu não quero que você entenda tudo de responsabilidade civil na aula de hoje, mas lá na responsabilidade civil eu vou destacar os principais pontos que tem a ver com essa nossa, com esses elementos essenciais do ato ilícito, tá bom? Só isso. Até aqui a gente fez agora, né? E de agora em diante a gente vai lá para o 927. Vejam vocês. Né? 927 seguinte, para a gente fazer um pouco dessa responsabilidade civil, né? Que é na verdade, o que é a responsabilidade civil? No direito civil, tudo gera responsabilidade. Né? Então, em todas as coisas, haverá a possibilidade de responsabilidade civil, uma matéria muito importante, que vocês vão ter ano que vem. Podem ficar tranquilos, mas eu aqui vou usar alguns artigos para te adiantar, né? E para enriquecer a nossa discussão de hoje. Tá beleza? Então, primeiro, o começo, né? O artigo 927 do Código Civil, olha só que interessante. Aquele que, por ato ilícito, artigo 186 e 187, né? O 186 é o ato ilícito, o 187 é o abuso de direito, que também configura ato ilícito, a gente já chega lá. Causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Ora, a consequência jurídica do ato ilícito civil é sempre a reparação. Né? Ah, o cara ficou preso. Isso não é uma consequência jurídica civil. Tá, beleza? Na verdade, fora o caso de pensão alimentícia. Né? Ah, mas pelo mesmo ato ele pode ter que responder civil e criminalmente, né, professor? Sim. O cara teve uma multa porque ele atravessou o sinal de trânsito, porque ele respeitou alguma regra da feira, porque ele estava sem máscara. Isso não é responsabilidade civil. Né? Isso é responsabilidade administrativa. Tá beleza? Muito bem. E aí, o parágrafo único do 927 esclarece para dizer que haverá obrigação de reparar o dano, perdão, né? Não é o que eu estava procurando, mas haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Esse ponto a gente chegou na aula passada, mas não vou me furtar de dar uma repisada. Então, a culpa pode ser vista em sentido subjetivo, é do sujeito mesmo, né? Uma ação ou omissão voluntária, uma negligência ou imprudência do sujeito. E essa é a regra dentro do Código Civil. Dentro do direito civil, a regra toda é essa. Né? E a culpa pode ser vista em sentido objetivo, né? Que essa é a exceção do direito civil, mas será a regra no Código de Defesa do Consumidor. Né? É sobre isso que fala aqui o parágrafo único. Olha só. Né? Independentemente de culpa. Responder pela reparação do dano independentemente de culpa. Em 2 situações, nos casos especificados em lei, ou seja, uma exceção, e quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para o direito de outrem. Então, vamos ver. Né?
No direito do consumidor, por exemplo, a atividade realizada pelo prestador de fornecedor de produto ou pelo prestador de serviço, ela normalmente implica em risco para a natureza, para a integridade do, em risco de dano para uma outra pessoa, né? Veja nos contratos de transporte de passageiros em geral, né? Transporte de passageiros em geral, mas vamos pegar o caso das companhias aéreas, porque é realmente mais fácil de entender. Ora, decola um avião em situação de absoluta normalidade, tripulação descansada, aeronave checada, tudo direitinho. Entra um pássaro na turbina do avião e derruba o avião. De quem é a culpa? Você vai falar assim, não tem culpa de ninguém, né, professor? É um caso fortuito. Calma. É um caso fortuito, mas é um caso de fortuito que eles chamam de fortuito interno, olha só. Né? Está dentro do risco da atividade de você voar que entre um pássaro na sua turbina e o seu avião cai. Né? Ou seja, quando a empresa escolhe colocar o serviço à disposição, ela sabe que para, sei lá, 100 milhões de passageiros embarcados, ela vai ter que indenizar 100. Né? Que a tantos pousos de decolagens vai cair um avião. Ela sabe, por cálculos históricos. Então, não é que eu queira lascar o empresário, não é isso, não. Não se trata disso. Trata-se de que eu tenho que socializar o risco. Né? Ao invés de pegar essa vítima e deixar ela sem indenizar, falar assim, sinto muito, mas foi uma ave que entrou no negócio, eu não posso fazer nada. Né? Você socializa o risco. Então, em cada cara que compra uma passagem aérea, você está pagando lá um pouquinho a mais para que a empresa se capitalize por conta própria, através de um seguro, de um contrato de seguro, para que ela possa indenizar os passageiros que caírem, entendeu? É isso que é a responsabilidade objetiva, é independentemente de culpa de eu ter feito qualquer coisa de errado, né? Eu tenho a culpa em sentido objetivo. Para obter o resultado, o lucro, eu escolhi assumir o risco. Né? A humanidade opera assim, lamentavelmente. Né? Ou não, não sei se está certo ou se está errado, mas não é fácil para a gente admitir. Mas olha só, né? Para pensar. A gente sabe que todos os anos morrerão tantas pessoas no trânsito. E ninguém proíbe as pessoas de circularem, você entendeu? A gente sabe que quando vai ser construída uma estrada, alguém vai morrer num acidente tal. Antigamente era mais, hoje é menos, graças a Deus. Né? A gente sabe que na atividade de mineração, por ano, morrem tantos operários. A gente aceita o risco, né? E quando a gente aceita o risco, a gente tem que, em nome do que a gente aceita o risco? Em nome do resultado. Né? Portanto, não é que a gente não aceite de maneira nenhuma, não, a gente só tenta minorar o risco, né? Tenta fazer o risco mais razoável, é isso que a gente faz. Portanto, essa responsabilidade objetiva vem da questão de você ter a necessidade de indenizar a vítima e, portanto, pela necessidade de indenizar a vítima, você socializa o risco. Não é para quebrar o negócio de ninguém, é para socializar risco. Tá beleza? Então, eu obrigo a empresa a ter lá um tanto a mais para poder indenizar. É por isso que no direito do consumidor, a Ford do Brasil produz, sei lá, 1 milhão de veículos por ano. Tá beleza. Se der defeito no seu, que você comprou dela, ela tem que substituir, velho. Não consegue arrumar o meu dinheiro de volta, me dá outro carro. Aí você fala assim, pô, mas que coisa. Não, velho. É que, por mais que ela aperfeiçoe os seus controles de qualidade, ela sabe que vai passar alguma coisa lá. Naqueles casos que passou, ela tem que ter se capitalizado o suficiente para indenizar. Então, se ela vende 1 milhão, ela vai colocar lá 1 sobre 1 milhão a mais de sobrepreço. Né? Do custo dela, ela vai pegar o custo dela, dividir por 1 milhão e vai colocar um sobrepreço lá de 1 sobre 1 milhão, né? Para poder dizer assim, não, aqui eu tenho como indenizar esse cara. Você entendeu? Muito bem.
Então, a culpa pode ser em sentido subjetivo, é atribuível ao agente, ou em sentido objetivo. Ele assumiu o risco de produzir o resultado, ou a lei assim determina, naturalmente. Ora, para falar dessa culpa em sentido objetivo e em sentido subjetivo, né, que eu, na verdade, te reexpliquei, eu queria que você desse uma olhada aqui. Não vou falar disso ainda. Ou falo. Né? Queria que você desse uma olhada aqui, olha só. No artigo 932. Só sobre elemento subjetivo que a gente está falando, né? Olha só. Artigo 932. São também responsáveis pela reparação civil. Veja. Né? Quem é responsável além de quem praticou o ato? É isso. Veja só. Os pais pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia. Então, o pai é responsável pelas ações dos filhos que estiverem em sua autoridade. Alguém pode dizer assim: ah, professor, então a lei estabelece que o pai tem responsabilidade objetiva pelos atos do filho? Né? Tem autor que diz isso. Eu não acredito nisso. A minha posição não é essa. Né? A minha posição é que essa é uma culpa ainda subjetiva. Lembra da culpa indireta? A responsabilidade penal não ultrapassa a pessoa do infrator. Só o infrator pode sofrer a pena. Então, o pai nunca pode ser condenado pelo fato de seu filho pegar a sua arma escondida do seu filho menor e atirar em alguém. O filho menor é inimputável e o pai não cometeu um homicídio. O pai pode ser responsabilizado só pela porte de arma. Agora, será que o pai pode ser responsabilizado civilmente por esse homicídio? Ou não pode? Sim, pode. E aí, veja só que coisa. Ele tem culpa indireta pela ação do seu filho. Como assim? Ele tem culpa em vigilando. Ele tinha que ter educado o seu filho para que ele não fizesse isso, ele tinha que ter vigiado a arma para que o seu filho não fizesse isso. Então, é uma responsabilidade subjetiva ainda. Ele omitiu o seu dever de vigilância. Tá? Ele negligenciou o seu dever de educação. Isso é a chamada culpa invigilando. Tá beleza? Então, para mim, ainda é responsabilidade subjetiva. Mas, o empregador ou comitente, né, por seus empregados, serviçais e prepostos no exercício do trabalho que lhes competiram em razão dele. Então, o empregador é responsável pelos atos de seu empregado, pô. O empregador é responsável pelos atos de seu empregado. Aí você vai dizer assim, claro, dentro do exercício do empregado. Né? Portanto, se um milionário contratou um motorista, o motorista foi lá e atropelou alguém, ele é responsável por esse ato do motorista, civilmente, não penalmente. Beleza. Mas aí você poderia dizer, ah, professor, mas é porque o carro é dele. Então não precisa ser assim. Né? A gente não precisa desse exemplo. É o caso daquele exemplo que a gente já falou em sala de aula, da menina estar chegando na faculdade e o segurança da faculdade dizer que precisa fazer uma revista íntima, isso e aquilo, e acabar cometendo um ato ilícito contra a menina. Ora, pelo eventual estupro que ele tiver cometido, só ele responde. Mas pelo dano moral, a faculdade responde. Aí você vai perguntar assim, mas por que responde, professor? Porque por responsabilidade objetiva? Porque a lei manda? Para mim, não. Aqui a lei está simplesmente reconhecendo a existência do vínculo de responsabilidade subjetiva. Como assim, professor? A faculdade tem culpa em vigilando, né? Ela vigiou mal os seus seguranças, e se não tiver a culpa em vigilando, preparou e vigiou mal, ela tem pelo menos a culpa em elegendo, ela escolheu mal o seu empregado. Então, o empregador tem culpa em elegendo pelos atos do seu empregado. Ainda é responsabilidade indireta. Você está vendo? A responsabilidade subjetiva. Eu ainda não preciso da teoria da responsabilidade objetiva, de ter assumido o risco. Não é que o empregador assumiu o risco de contratar aquele empregado. Daria para construir esse raciocínio, mas é uma construção assim, né, penosa, né? Aí vem 3. Os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos. Então, o dono do hotel é responsável por tudo o que acontece com o hóspede que lá está.
Aí você fala assim, é em elegendo, é em vigilando? Não. Aqui é responsabilidade objetiva. Ele assume o risco de montar um hotel, uma hospedaria, ainda que seja para fins educacionais, e, portanto, aí ele fica responsável pela incolumidade física de seus hóspedes enquanto eles lá estão. É isso. Você percebeu, né? O elemento subjetivo aqui. Teoria da culpa subjetiva. A culpa tem que ser atribuível ao sujeito. Por dolo, em sentido estrito, né? Ação ou omissão voluntária, ou por culpa, em sentido estrito. Ação, negligência ou imprudência. Tudo isso significando a culpa em sentido lato, em sentido largo. Pronto. Culpa subjetiva. Agora, essa culpa subjetiva ou é direta, o ato é praticado pelo próprio agente, ou é indireta. O ato não é praticado pelo agente, mas é praticado por uma outra pessoa que o agente deveria controlar, deveria conhecer. Tá beleza? É isso. Segundo lugar, responsabilidade objetiva. Quando a lei determina ou quando a natureza da atividade implica risco para outro. Aí eu assumi o risco para obter o benefício. Os riscos da atividade são minha responsabilidade. Então, no contrato de transporte aéreo, o passageiro embarcou com uma bomba e a bomba estourou lá. A única pessoa que não será indenizada no avião pela companhia aérea será ele, porque a culpa é exclusiva dele. Todos os demais têm que ser indenizados. Tá? No transporte terrestre, olha só, furou pneu e o ônibus derrapou e morreram pessoas. Estava uma tempestade, o ônibus derrapou e morreram pessoas. Alguém cortou o cabo do freio e o ônibus derrapou e morreram pessoas. Tudo responsabilidade da empresa. Tudo. Aí você vai dizer assim, mas por quê, professor? Porque esses casos fortuitos, os tribunais chamam de fortuito interno, né? Faz parte do risco do negócio. Faz parte. Mas aí ladrões fizeram uma barreira e assaltaram os passageiros. É responsabilidade da empresa? Não. Aí eu posso assumir, é o único caso em que os tribunais brasileiros assumem que não é mais responsabilidade da empresa, porque é o fortuito externo, né? Então, aquilo não está compreendido no risco da atividade. Aí, tudo bem, é um fortuito externo, beleza. Mas para ser fortuito externo, brother, tem que ser muito externo, né? Veja, por isso que eu falei, se alguém cortar o cabo do freio do ônibus, se tem cabo ainda, não sei, né? Sei lá, né? Fraudar lá o freio do ônibus, não é fortuito externo ainda é fortuito interno, você entendeu? É isso, né? Esse é o elemento subjetivo. E para acabar o elemento subjetivo, a gente tem só 1 minuto, depois a gente volta com o elemento objetivo e com abuso de direito, excludentes e ilicitude no segundo tempo, tá? Mas para acabar o elemento subjetivo, eu quero ler só mais um artigo para vocês, 2. Né? Olha só, o 936 e o 937. Olha que interessante. O dono ou detentor do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior. Aí o cara, então, que tem um cachorro e o cachorro morde uma criança, ele é responsável. Muita gente quer dizer, é culpa indireta, porque não foi ele, foi o cachorro. Não, é culpa direta dele. Por que é culpa direta dele? Porque o cachorro é uma coisa, não é uma outra vontade pela qual ele era responsável. É culpa dele, diretamente. É como se ele tivesse deixado o carro numa ladeira, sem o freio de mão, e o carro tivesse batido lá embaixo. A culpa é dele, direta, tá? Então, essa culpa incustodiando é culpa direta. A gente volta daqui a pouco, vai cair aqui, a gente faz o 937 e continua. Tá beleza? Daqui a 19h50 a gente recomeça. Obrigado, senhores. 19h50. Até já. Fiquem com Deus. Até